Olá a todos, Salmeron de novo, aqui direto dos estúdios do SEAB, aqui em São Paulo, para mais um podcast muito, mas muito especial nesse mês de maio de 2025. Eu estou com a grata surpresa e honra de receber e ter como colega de trabalho comissário Celso Savazzi, que veio trabalhar conosco aqui no SEAB, cuidando da parte disciplinar, toda a parte de coordenação dos nossos alunos. E esse mês de maio eu vou colocar o Celso como o nosso representante do SEAB nesse mês tão comemorativo que é em relação à profissão de comissário de voo, Celso. Seja muito bem-vindo ao SEAB aqui e o podcast hoje é teu. Obrigado, tá bom? Obrigado. É uma honra estar fazendo parte desse time maravilhoso, né? Dessa instituição assim, encantadora e muito diferenciada. Nossa, gratidão, muito obrigado aí pelo reconhecimento e vamos falar aí dessa profissão linda, maravilhosa, uma profissão que nos dá a oportunidade a todo momento de estar se doando ao próximo, com muita elegância, muita empatia. É uma profissão muito linda. Bora? Verdade. E eu vou falar, gente, tá? Para vocês aqui que estão acompanhando nosso podcast aqui, o Celso hoje ele é o responsável pela formação dos comissários aqui do SEAB. É um profissional extremamente qualificado. E por que eu vou dizer isso? Uma coisa é a gente poder fazer um recrutamento de seleção, né, Celso? Sim. Outra coisa, e eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Eu acho que acredito que os caminhos se cruzam na vida e não é à toa, Celso. E a gente é prova disso, eu sou prova disso, e o nosso testemunho que a gente vai dar em relação a isso também é algo muito especial. O que aconteceu? Eu estava no avião, vindo de Porto Alegre para São Paulo, e a companhia aérea era Azul, obrigado Azul. E aí, quem era o comissário-chefe de equipe? Comissário Celso Savazzi. E nós, no atendimento e no embarque, nós vimos o desenrolar e o atendimento desse comissário, que me lembrou um comissário que trabalhei também na Varig, e que tem o mesmo perfil de atendimento, que foi um dos melhores que eu vi na minha vida e na minha carreira profissional, que foi o Demétrio, lá na Varig. Demétrio, eu vou pedir para o pessoal, inclusive, te localizar para te trazer para o podcast para conversar com a gente aqui. O Celso era o chefe de equipe do voo. E ele recebeu crianças a bordo, pessoas idosas a bordo, com um carinho, com uma atenção, e que durante o voo foi realmente muito diferenciado, lembrando meus áureos tempos de Varig. E aí o que aconteceu? Eu comentei com a Sônia, nós estávamos na poltrona 3D, E, D e E, uma coisa assim, do lado direito do avião, Delta Charlie. Estava eu e a Sônia sentados e eu vi o comissário e eu comentei com a Sônia. Anoto o nome do comissário, que na saída eu pego a matrícula dele e a gente faz um elogio. Porque um profissional desse, nós deveríamos ter na escola dando aula. E aí o que aconteceu? Chegamos em São Paulo e aí a Sônia pegou a matrícula do Celso, que eu tenho a 13.000 alguma coisa, que eu não vou falar, né? E aí pegamos a matrícula e fomos embora. Tudo bem. Aí partimos para o aumento de quadro de colaboradores aqui do SEAB. Vou abrir a câmera, porque tinham selecionado para mim alguns currículos. Quando eu abro a câmera, quem era? O comissário. O que aconteceu? Quando eu vi o profissional, não teve entrevista. E tá aqui ele vai poder falar isso. Que eu falei, digo, Celso, como nós nem começamos a entrevista, então ela nem vai começar, né? Porque não vai nem terminar, porque já, da minha parte, tu já tá dentro do SEAB e realmente vou falar uma coisa, era um desejo de consumo ter esse profissional no time, no quadro do SEAB, para poder aumentar a nossa qualidade e aumentar o nível de formação dos profissionais que eu, Salmeron, acredito que a gente tem que entregar pronto no mercado de trabalho. E agora o que eu vou pedir, gente, é para o Celso contar um pouco dessa percepção dele chegando aqui no SEAB, para poder contar um pouco desse sentimento e dessa vinda. Então, primeiro, nossa, né, gratidão aí, muito obrigado por toda... Nossa, é muito emocionante, é um reconhecimento assim, né, e muita felicidade, gratidão. E quando eu cheguei aqui no SEAB, né, fomos lá, né, eu estava entrando numa companhia aérea, eu estava entrando num ambiente totalmente diferenciado, né, uma estrutura, um corpo docente de instrutores, né, o material didático, né, é uma coisa assim, absurdamente anos-luz à frente, né, do mercado, né, e então essa percepção, a priori eu falei, meu Deus, né, que tudo, que maravilhoso poder fazer parte e né, aprendendo e ensinando, né, porque
a vida é um caminho de mão dupla, né? Então, assim, tava entrando em outro mundo, né? Eu falei, não sei se, né, eu tô nesse país, nossa, gente, deve ser porque é muito diferenciado, gente. E eu vejo o nível de profissionais, assim, que nós estamos formando, né? E sim, né, mostrando um caminho, né? É totalmente diferenciado. E é isso que a gente pensa, né, Celso? O Celso ele tem os valores dele muito alinhados com os meus, que eu acredito, da formação de comissário de voo. Porque a gente fala, a primeira coisa que nós temos como profissão, né, Celso? Sim. Comissário. A gente é comissário. Independente de estar na coordenação, tá trabalhando aqui na parte de estrutura, ou mesmo eu na administração também, primeiramente, a gente é comissário. E a gente valoriza demais essa mão de obra de uma forma que a gente pega, de repente, muito na qualificação, no preparo dessa mão de obra desses jovens aqui da escola. Porque, gente, sinceramente, todo mundo conhece a ABE, sabe que a gente valoriza demais e acha que uma mão de obra muito qualificada, extremamente qualificada como a nossa, a gente tem um reconhecimento salarial também, não um decréscimo salarial, porque baixou a qualidade da mão de obra, né, Celso? Sim, isso é muito importante. O profissional que nós vamos entregar para o mercado é um profissional totalmente diferenciado. Isso valoriza, sim, claro. Porque ele já está indo pronto, assim, ele já está a um caminho, a passos à frente dos Verdade. demais. Assim. Não, e largos, né? A gente tenta fazer isso, né? E o Celso vendo agora aqui, a gente tendo alunos nossos indo para empresas estrangeiras aí também, né, Celso? Acontecendo isso, sendo real, e a gente tendo isso, e tendo esse retorno dos alunos, dizendo, consegui, estou entrando, estou em processo seletivo. Vários alunos nossos aí também passando aí por banco de talentos, por aí vai. E a gente sabendo que é um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho de qualidade, gente. E um trabalho verdadeiro, né, Celso? Sim, é verdade. É isso que eu falo, gente. Quando a gente tem um profissional, por exemplo, do gabarito do Celso, do calibre do Celso, vindo trabalhar conosco aqui, e sou eu que estou assinando embaixo, eu sou o Salmeron. É o profissional que eu vi, eu digo, queria ter no quadro do SEAB um profissional desse. E realmente, Celso, tu veio para cá e realmente está fazendo a diferença aqui dentro. Posso te afirmar isso. Eu agradeço. É que nem eu falo, procuramos fazer sempre o melhor, né? Com a nossa experiência, a nossa vivência, né? Mostrando, né? Eu espero poder ainda fazer bem mais, né? Não, com certeza. Então, estamos aqui para isso. Não, a gente já conseguiu. Profissionais. E a gente consegue, Celso, com certeza. É aquele negócio, a questão do dia a dia, do preparo. Sim. Porque aquele negócio, o que acontece? Aí vem uma coisa muito interessante comigo. Até me lembrando do Pablo agora, que trabalha com a gente na coordenação. O Pablo, pô, Salmeron, eu saí da aviação e eu não sei fazer mais nada. Nada? Imagina. Hoje é um rapaz que está voltando para a aviação, né? A gente está aqui já e está voltando para a aviação, e com uma visão totalmente diferente do que é ser comissário, né? Do que a gente pode proporcionar e do que a gente pode fazer com a qualificação que nós temos. Sim. E mudar essa visão que o profissional só sabe fazer aquilo, né? Não, e outra, ser um comissário, eu falo assim, quem é um comissário, quem foi um comissário, né? Ou quem será um comissário? Comissário, nós temos a cada dia, né? Primeiro que é uma profissão linda e encantadora, você poder, volto a falar, a se doar para o próximo, amar o próximo, ser empático com o próximo, isso é fundamental. Mas as tomadas, o gerenciamento e as tomadas de decisões em segundos, porque você, durante, né, um voo, você pode ter N situações, né? E você ter um gerenciamento, claro, dentro dos padrões que a companhia que você está voando tem, porém, você tem que ter agilidade e ser assertivo. Então eu falo que quem é comissário, quem foi, olha, consegue trabalhar e consegue aprender qualquer área da vida, porque a gente é muito dinâmico e tem que ter decisões assertivas em segundos, né? Verdade. Não é? É verdade. E daí aquele negócio, eu noto isso, a gente está na formação e na preparação dos profissionais, e o Celso é exemplo disso, que a gente fica pensando o seguinte, imagina, eu não vejo um profissional no caso, como no teu caso, Celso, por exemplo, como o meu, a gente depende dentro de avião trabalhando hoje em dia. Não tem como, porque a gente está aqui para educar, para mostrar o caminho, ou seja, é um grau um pouco acima. E a responsabilidade é muito grande, porque a gente aponta para esses jovens, né? Um caminho que foi positivo, foi bom para nós. Foi maravilhoso, né? Eu vejo, né, assim,
uma questão pessoal, né? Eu vejo que tudo são fases, né? Eu vou só contar rapidinho, Claro. né? Eu sempre quis ser comissário, mas aí primeiro eu fui químico muitos anos, mas muitos anos. E aí eu larguei tudo para ser comissário. Fui comissário também muitos anos. E hoje, né, e lecionando também. E hoje é muito legal você estar deste lado formando. Porque você, além de trazer essa bagagem da vivência do dia a dia, né, é essa responsabilidade e esse prazer de você estar formando futuros profissionais. Dá uma sensação de continua o legado. Verdade. Continua o legado, né? E eu gosto. Amo ser comissário, você sempre comissário. Agradeço todos os momentos e tudo, né, que eu consegui. Não falo material, eu falo espiritual, sentimental, né? Coração. E agora é muito legal que nós estamos passando isso e você vê os olhinhos dos alunos, né? E é muito bacana isso. Isso acho que não tem prazer maior. Verdade. E vou te falar uma coisa. A gente estava antes de iniciar a gravação aqui, foram buscar o Celso na coordenação. E os alunos estavam lá dentro perguntando experiência, como é que era, como é que não era. É legal ver os jovens buscando referência. É muito né? legal. E quando você, por exemplo, está fazendo uma orientação, né? Respondendo, né? Você vê os olhinhos e aí o outro coleguinha do lado já vem com outra, e quando você vai falar alguma experiência, uma vivência sua, todos ficam assim. É muito legal. Olha, estou muito feliz, assim, porque eles se espelham. É muito interessante que eles se espelham, eles te admiram, e é bonitinho que depois eles falam assim, nossa, não, porque, nossa, tô me inspirando em você. E simplesmente você está lá com o seu coração, com a sua vontade de fazer a diferença, para você colocar no mercado profissionais diferenciados. Porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos sim. Né? Lembrando que comissário de voo é técnico de segurança de voo. Estamos ali, sim, para qualquer situação né, adversa. Sim, estamos preparados, treinamentos, muito estudo, muito. Mas não podemos deixar um ponto, né, assim, na minha visão, né, de o olhar ao próximo, o cuidar do próximo, sabe, de repente um sorriso, um bom dia, ele pode evitar até determinadas, sei lá, dificuldades no voo, porque você dá um sorriso, porque você dá uma atenção, porque você foi empático, né, então, e isso nós passamos, porque é legal, porque eles já saem daqui formados com conhecimento e saem também já com esse conhecimento, com essa sementinha no coração de poder fazer a diferença e amar o próximo. E eu vou falar uma coisa, gente, o que o Celso está falando aqui, eu vi realmente acontecendo. O voo era Porto Alegre, Congonhas. Quando a gente pousa em Congonhas, simplesmente passageiros querendo tirar foto, as senhoras e as crianças, tirando foto na saída do avião. Isso era muito acontecer comigo na minha época que eu voava no século passado, né? A gente pousava em Tefé, Tabatinga e por aí e o pessoal queria tirar foto, Macapá, Belém, por aí, tirar foto. E ver isso de novo, Celso, realmente me mostrou assim, me relembrou muitas coisas da minha época que eu voava. E isso eu achei muito curioso, porque hoje em dia, infelizmente, não se vê mais isso, né? E é tão bonito e é tão gratificante. E assim, né, modéstia à parte, assim, era sempre todos os voos e simplesmente porque atendi, era eu, Celso, e o amor e o coração e a atenção. É muito bonito. Além, né, de ser o técnico de segurança de voo, além de estar lá para zelar, né, pela segurança, mas esse lado assim humano, eu falo, e eu até vou aproveitar a oportunidade de agradecer a todos, sim, a todos os clientes que eu pude ter essa troca, né? Agradecer, né, os clientes. É verdade. Clientes que, olha só, né? Olhou e falou, poxa, olha lá, é das antigas. É isso mesmo. Não é? E agradecer, né?
a companhia pela oportunidade, agradecer, assim, hoje o SEAB por essa oportunidade maravilhosa, maravilhosa, porque foi um presente poder estar aqui, trabalhar com vocês, fazer parte do time, da equipe, porque é um sorriso, é uma atenção, é um carinho, que quando abriu a possível entrevista... que não houve. Não houve, por quê? Porque você vê... Verdade. E é gratificante, é muito... E eu vou falar uma coisa, gente, sabe? Uma coisa que aconteceu, e o Celso comentou comigo, que tua primeira empresa aérea, a única, foi a Azul, né? Sim. E o Celso contando para o pessoal, não, tinha vezes que tinha colegas, o pessoal que perguntava se eu tinha sido da Varig. Sim! Não é? Não é? Talvez, né, numa outra vida. Não sei, porque era muito interessante. Os colegas perguntavam, os clientes perguntavam se era... Porque a minha visualização, quando eu te vi, eu digo, olha, esse com certeza é esse comissário da Varig, mas não me lembro dele, entendeu? Mas é justamente por isso. Agora, Celso, com essa introdução do nosso podcast, é introdução, né, produção? Sim. É introdução. Nós vamos começar agora com as perguntas para a gente poder conhecer, Celso. E eu vou até brincar um pouco com relação ao que tu vai colocar, até com a tua formação de químico, tá? Porque eu brinquei, né? Até eu estava conversando com a Sônia, eu digo, agora é spoiler, gente, tá? Quem não assistiu, assista, mas é antigo. La Casa de Papel tinha o químico. Aqui no SEAB nós também temos nosso químico. Porque eu perguntei, isso é uma coisa que eu perguntei, vi no currículo, eu olhei no currículo do Celso, antes de entrevistar, ligar a câmera, porque na foto eu não tinha reconhecido. Mas a Sônia havia reconhecido, mas não me falou nada. Ela falou assim pra mim, na entrevista, na pré-entrevista, Celso. Ela falou assim, eu não te falei porque eu não queria te induzir a nada. E ela tinha te reconhecido na foto. Era demais. Tem visão. Né? E ela conseguiu enxergar, porque se visse a foto, eu diria, não vai ter nem entrevista, já chama de se apresentar. Entendeu? No quartel. Né? Sim. Mas não, eu fui pra entrevista e eu cheguei lá e digo, meu Deus do céu, tu vê como é que são as coisas, Celso. Eu fiquei chocado. Nos dois, chocados. Porque realmente a gente vê isso. E agora, Celso, vamos começar falando sobre a tua experiência como comissário de bordo, tá? Porque eu acho legal contar, sim, para as pessoas poderem ver também o teu histórico, ver o teu lado profissional, se sentir realmente o que é o comissário Celso, o que é o coordenador Celso, o que é esse sentimento de aviação hoje em dia. Então a gente vai passar por vários pontos agora. Tudo bem? Vamos lá. Vamos embarcar nessa? Vamos embarcar nessa, vamos aí. Celso, conta pra gente como começou a tua trajetória na aviação e o que te motivou a te tornar comissário de voo. Sempre quis ser comissário de voo, mas assim, é interessante que você, né? Mas sempre é como eu, assim, eu com 10 anos queria ser comissário, 8 anos. Sempre. Foi muito engraçado, sempre. Eu também. Né? Só que assim, a aviação antigamente era bem mais restrita. Hoje a gente temos algumas ferramentas aí, a tecnologia e tal, não tínhamos. Eu nem conhecia ninguém da aviação. Então eu peguei esse sonho, esse desejo, essa vontade, coloquei numa caixinha, né? Aquela caixinha da vida da gente, deixei e aí fui trilhar o caminho aí, né? Da área química, tudo. Caramba. E aí fui crescendo na área química e tal. Mas sempre olhando pro céu. Mas a área química é porque tu trabalhava na área, né? Sim. Pontua isso, né? Deixa eu pontuar, né? A área química porque eu trabalhava na área, e é uma área super interessante, uma área também, mas assim, eu olhava pro céu, né? Olhava pro céu. Falava, pô, passarinho voa, eu não vou voar? Falei, não, peraí, né? O passarinho voa, eu não vou, peraí, né? Tudo bem, né? Mas... E aí eu fui buscar, depois de muitos anos, já com seus 30 e... Sempre quis, mas 30, 32, eu comecei a buscar, mas poxa, acho que já passou, acho que, né? Um dia, já com meus 36, 7 anos de idade, eu saí da empresa e vi um avião, mas eu ia, sabe o que fazer? Eu ia lá na cabeceira de Congonhas, ver o avião subir e descer. Caramba! E ficava, poxa, queria tanto, né? Mas só falar. E esse dia que eu saí da empresa e vi um avião, eu falei, mais vale o choro da derrota do que o choro de não ter tentado. Boa! Pedi a conta, não me planejei nada. Não planejou? Nada. Né? Eu acho que no susto vai, né? Certo? Boa! Larguei tudo, pedi a conta e fui fazer o curso, né? De comissário, tudo. Me dediquei, né? E você chega assim, né, na sala, só você mais assim, experiente, né?
Claro, chegou ali mais experiente. Mais experiente, né? Pessoal novo. Mas, eu falei, vamos seguir aí, vamos, né? Tá. E aí peguei e fiz o curso, tal, passei na banca da ANAC e tudo, e vamos começar a procurar emprego, né? Tudo tal. E aí um querido instrutor, né, falou, não, né, me dá aula, que eu, né, preciso, né, e foi a porta para eu começar a lecionar para curso de comissário. E aí também descobri esse dom maravilhoso que é o poder ensinar, poder passar a experiência, né? Não só a matéria, mas a vivência, né? Então isso é mágico, totalmente mágico, né? Você poder, né, ajudar o próximo a se formar é mágico. Né? Distribuir conhecimento, né? Sim, isso não tem preço. E até que, lecionando, tive a oportunidade de fazer a seleção para ser auxiliar de aeroportos em Guarulhos, né? E fui, né? Era a antiga TRIP. E fui, e logo estava acontecendo a fusão, e aí então entrei, né, como auxiliar de aeroportos, e logo passei agente de aeroporto, já na Azul, né? Já na Azul. E fiquei 1 ano e 9 meses, né? E depois eu fui pro voo, passei a seleção interna e fui pro voo, onde eu fiquei 10 anos e meio, né? Nossa! E não tem preço, né? Já quando eu trabalhava em solo, eu já descobri que nasci para isso, né? Até tava indo pro recrutamento errado, né? Não é? Você entendeu? Tava com o terno, né? Sim, não, é verdade. Foi treinamento já no padrão comissário. Né? Não estou tendo formação de comissário. Falei, não, então tá, entendi, você vai ser comissário. Resumindo isso, gente, o Celso estava trajado já para uma entrevista de comissário, indo para o treinamento interno, e o pessoal já tô sabendo onde quer chegar. Muito legal, isso é muito legal, né? É uma gratidão, né? É história, uma gratidão, né? É teu histórico. Muito lindo, né? E depois fui pro voo, né? E você poder servir, você poder zelar, você poder cuidar. Eu falo, é uma profissão muito linda, muito mágica. Eu sou bem sincero a falar. Eu nunca reclamei, assim, de absolutamente nada. É só gratidão. Também. Porque realmente eu ia para trabalhar, eu ia para servir, né? Como hoje também, né? Porque sou comissário. É isso. E o que te faz estar aqui é porque é comissário. Exatamente, o que faz estar aqui é ser comissário. E, então essa é uma percepção, assim, foi você nasceu para isso, sabe? Nasceu mesmo, Celso. Outra pergunta que a gente tem aqui, Celso. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início da carreira de comissário? O maior desafio? Isso é legal pontuar, né? Não, sim. Bom, primeiro que o maior desafio é se eu ia conseguir ser. Esse foi o maior desafio. Porque imagina, tava numa área totalmente diferente. Que já tinha uma idade, né? Que hoje, graças a Deus, não é mais o... Qual era a idade que tu entrou, Celso, pro voo? Eu entrei pro voo com 40. Com 40? Com 40, né? 39,5, né? Tu vê. Com 40. Isso é um estímulo, Celso, até pra quem tá pensando agora na carreira, né? Não, justamente. Imagina, a gente recebe isso aqui na escola, né? E hoje não tem, né? Imagina. Hoje não. Isso é muito bacana, muito legal. Porque, de repente, talvez a pessoa até deixe de tentar. O importante é tentar. Sem dúvida. É você fazer e tentar acontecer. É como todo mundo fala, não já tem, vamos atrás do sim. Verdade. Quer dizer, então não custa tentar, não custa você apostar em você, acreditar em você. Né? Então eu acho que esse foi o primeiro maior desafio. Não, a idade foi uma grande barreira. Vê, Celso, isso aí tá falando que ano isso? 2000 e? Isso, 2014. 2014? Porque eu entrei em 2012, tá. Né, solo, 2014. 2014. Imagina, Celso, que essa dúvida já vem com as pessoas, hoje já vem, será que eu com 40 anos, com 45, com 42, com 32, eu não tô velho? Não. Isso vem, né? Vem. E o etarismo, gente, é uma coisa que na aviação
felizmente as barreiras estão caindo. Estão caindo. Porque na época eu comecei a voar no século passado, era de 18 a 29. Hoje não. Hoje, por quê? Hoje, vamos lá, né? Hoje acho que até em todas, né, as áreas, mas especificamente a nossa, eu acho que é mais a essência, é mais você perceber a essência de você poder servir, a essência de você distribuir um sorriso, de você distribuir um amor assim, gratuito. Porque nós distribuímos este amor para pessoas que nós não conhecemos. Verdade. E isso é mágico. Eu falo, tô tentando me emocionar, é sério, porque foram muitos momentos incríveis e de uma gratidão. Verdade. Então, eu acho que o maior desafio acho que foi esse, porque na hora, sabe quando você entra no lugar, né? Você entra, por exemplo, quando eu entrei em solo, trabalhar em aeroportos, quando eu entrei dentro de uma aeronave, sabe quando você fala assim, meu Deus, aqui é minha casa. Esse sentimento que eu tinha. É engraçado. Era o mesmo sentimento de eu chegar em casa. Era o mesmo sentimento de... E eu vou te falar uma coisa, Celso, como eu sou muito antigo, né? Eu comecei a voar Eletra, né? E eu tava falando com a Sônia, inclusive, conversando sobre isso, que a gente falando pelo amor da aviação, que o amor da aviação é aquele cheiro de Congonhas. Sim. O amor da aviação é aquele cheiro de querosene de aviação, no avião reabastecendo de cheiro, não é? Sim. E é incrível que quando você passa Congonhas, Santos Dumont, porque tem toda aquela história da ponte aérea, né? Tem, né? Sim, Galeão, qualquer aeroporto. Mas assim, ficou, né, aquele negócio da ponte aérea, do Eletra, né? Sim. E é realmente... É o cheiro, o momento. Pra mim, você vê, imagens por causa de foto, você vai pesquisar, porque eu sempre adorei pesquisar, né, a aviação, né, então, sabe, vem aquilo, quando você chega em Congonhas, é aquilo, quando eu decolava de Congonhas, eu pousava em Congonhas, me apresentava em Congonhas, era aquela sensação, parece que eu estava em 1950, 1960. É isso, eu sei, eu tô falando que eu sentia lindamente, assim. E é isso, é uma coisa e é essa percepção que eu tenho, que eu tinha e tenho da aviação até hoje. Até essa semana agora, a gente foi viajar tudo, e eu fui de vermelho para o destino, né? E a gente vê que muita coisa, acho que a gente tem um trabalho legal para a gente poder desenvolver, para jogar realmente pessoas que tem essa empatia, sabe? Eu até vou brincar e vou levantar até uma bandeira aqui no nosso podcast por mais Celsos na aviação atendendo, né? Porque é tão importante que a gente tenha pessoas e comissários que façam isso, Celso, porque não é só simplesmente ir para um lugar por causa do salário ou porque eu vou viajar. Não. É porque tem que ser propósito, sabe? Distribuir. De vida, né? E isso eu vi, Celso, eu tô falando isso aí porque realmente eu sou um romântico da aviação, sou mesmo até hoje, sou muito engajado, acredito, e todo mundo que me conhece aqui no podcast, mesmo na aviação, eu sou comissário, minha mulher é comissária, minha filha é comissária, meu filho é piloto e a mais nova do mundo fitness. Sempre tem uma diferente, né? E aí eu acredito demais no poder da aviação. O que a aviação pode fazer pelo círculo social, pelo círculo familiar e a mudança de vida que de repente um profissional na aviação pode fazer numa família. Sim, né? sim. E isso é uma coisa que é um propósito que a gente tem aqui dentro de poder realmente mudar vidas. Porque é o que eu digo, formar comissário para nós aqui na parte técnica, Celso. Se colocar eu e o Celso aqui, os professores, em 15 dias a gente forma comissário aqui. Sim. Bem mais rápido que companhia aérea. Mas tem esse propósito, tem este olhar, este cuidado numa apresentação pessoal, num direcionamento de como atender, de como sorrir, de como... Ensinar amor não conseguimos, mas nós conseguimos, né? Eu acho que plantar essa sementinha. Verdade. Que é o que a gente faz lá na selva, por exemplo, né, gente? Isso é uma coisa que eu falo demais lá, que uma coisa que os instrutores falam na chegada da selva lá, antes de eu chegar, inclusive, que o nosso propósito no treinamento prático não é nem questão de estar, de repente, analisando o desempenho de cada um, mas que eles cheguem de uma forma que, com certeza, a gente, no final, consiga entregar pessoas melhores para a sociedade depois. Justamente, porque vão trabalhar em equipe, eles vão ter que... É uma dinâmica, uma dinâmica na prática, é um trabalho em equipe,
é você colocar em prática o que você aprendeu na teoria. É. E isso é muito bacana, porque você vai estar, sim, avaliando a parte técnica, Sim. mas essa parte do convívio, essa parte que hoje, assim... CRM esquece, né? Justamente. O CRM só para nós, né? Porque a sociedade, na verdade, gente, até uma proposta que eu levanto aqui é que mais CRM para a sociedade como um todo. Até em casa, né? É verdade. Então, hora que em casa eu falo assim, tá faltando CRM, hein? Mas tá faltando CRM aqui nessa casa, hein? Verdade, porque as pessoas hoje, infelizmente, não têm tolerância com nada, não têm paciência com nada. E se isso fosse para aviação, meu Deus do céu, imagina o caos que seria. Não, nem né? Porque assim, todo mundo, assim, eu acho que, para começar, assim, um ponto, né, de vista, assim, gente, todo mundo é igual, todo mundo é uma questão mesmo desse olhar, que nem você fala, eu sou muito grato, sério, assim, é um reconhecimento lindo, gente, é muito... É uma gratidão, eu fico emocionado, mesmo, porque eu sempre fiz de coração, sabe a sensação de... Não fiz nada mais... Mas realmente os feedbacks, assim, as coisas dos clientes, né, é muito legal, muito positivo, mas o Celso, é o Celso, esse coração, com esse olhar. Então essa sensação, eu falo, nossa, mas assim, o que eu fiz? Gente, não fiz nada, nossa... Tratei bem, fiz um atendimento, né, excepcional. E assim, né, e interessante que até tem aqueles... Gentileza, não, por gentileza, posso ajudar? Era assim mesmo? Posso ajudar? Nossa, mas que gentileza. Eu falei, não, mas hoje em dia, eu falei, não, mas eu... Gente, parênteses agora, tá? Inclusive, pegando mala de passageiro e colocando no BIM. Sempre. Né? Porque sempre. Hoje não, hoje a gente nota que tem alguns colegas aí que o pessoal não pensa assim, né? Eu sempre, eu também era assim. Eu na rua, em restaurante, eu em casa. É sempre assim. Eu até vou brincar sempre. Agora, vou falar uma coisa de brincadeira, mas a minha coluna nunca teve burnout porque eu ajudei malas de pessoas na bordo. Porque hoje em dia é tudo assim, né? Eu também. Então não tem burnout na coluna, né? Gente, tá tudo bem. Porque a satisfação de você poder fazer, né? É uma coisa muito... Eu acho que quando você tira o olhar, muitos clientes, talvez tenham até medo de voar, estão indo por causa do trabalho, e com um sorriso, uma atenção, sabe? Clientes que entram, por exemplo, chorando, eu já ia lá com um copo d'água, um guardanapo, e olha, eu tô aqui, o que você precisar. É o mínimo. E você já tá dando uma calma, você já tá passando, olha, aconteça o que aconteceu, o que está acontecendo, né? Eu tô aqui. É isso. Tá aqui, né? Tô para vocês, né? Então, e você conversar, você tratar bem, você trocar experiência. Gente, foram anos assim incríveis. E vou falar uma coisa, gente, tá aqui é importante eu realçar, porque muitos podem até comentar. Poxa, o Celso foi demitido. Não. O Celso não foi demitido. Não. Ele pediu para sair. Eu pedi para sair. Foi. Foi uma condição pessoal, mas ele pediu para sair. Foi uma condição então, pessoal. ou seja, para vocês verem, e o Celso caiu no entre aspas que eu vou falar agora, tá? Abro aspas aqui. Com o mesmo problema que eu, quer dizer, saiu da aviação gostando. Amando, né? Eu também. Amando. E aquele negócio, no meu caso foi a escola, que de repente consumi muito, ou eu continuava na aviação ou eu tocava o CA, né? Do jeito que tinha que ser lá no início, né? Que lá no início eu era modelo, manequim, entendeu? fazia café, limpava banheiro, então eu dava aula. E que faz parte. Faz parte. Por que não, né? Mas é o preço. É o que eu digo. Agora aí vem a pergunta, né? Quem está disposto a pagar o preço? Sim. E aí quando o Celso veio trabalhar conosco, porque eu falei, Celso, prepara, porque pelo menos depressivo não vai ficar. Não? Aquela tristeza de saudade de pegar uma mala, ela ameniza. Sim. É verdade. Porque na verdade, né, minha saída, é que eu sempre brinco, né? Eu tenho duas adolescentes em casa, minha mãe de 82 e minha tia de 84. Então, estou cuidando. Demanda, claro. Né? Eu estou cuidando, estou me doando. É. E quando eu venho pro trabalho, quando eu saio do trabalho onde eu estou, tem esse lance de se doar, de gentileza, tudo, né? Então, assim, claro, sentimos
aquela saudade de momentos incríveis, porém, a qualquer momento, em qualquer lugar, você pode ser gentil, você pode se doar, né? Então, hoje, sim, saímos a bando, mas estamos na área. Estamos na área, é isso que eu te falo. Então isso é uma coisa que compensa demais, né? Essa dor que a gente sente um pouquinho. Sim. Porque eu já tô, gente, olha, eu tô fora da aviação desde 99, 2000. Até hoje eu tenho sonhos que eu tô dentro do avião trabalhando, eu perdi o ônibus em Congonhas. Não, os espíritos da sessão é fazendo os espíritos. Não, a gente tem essas coisas. Celso, terceira pergunta. Tem algum voo ou situação marcante que ficou na sua memória e você gostaria de compartilhar? Tem algum voo marcante? Há vários, né? Mas pensa. Voo, não, o marcante é que nem eu falo, né? É quando você dá o seu amor, né? Ao próximo, eu bato nessa tecla, né? Quando o cliente tem medo de voar e você tá lá e vai acalmando, você pega no seu braço, segura forte, você, tô aqui, né? Isso é marcante. Mas o voo marcante mesmo é quando você, por exemplo, né, tá transportando, né, clientes que têm necessidades especiais e é muito gratificante você dar aquele suporte, independentemente de, né, isso é muito gostoso, isso não tem preço, é mágico, Isso é uma coisa, gente, que eu deixo um alerta aqui, até vou escrever um artigo sobre, mas esse tipo de comentário do Celso aqui, que ele fala sobre atendimento, sobre gentileza, sobre suporte, gente, isso na nossa cabeça, no conceito do SEAB aqui como escola, né, Celso? Isso é o básico de um comissário de voo. E é através desse profissional, ou seja aqui do SEAB, ou seja de outras escolas também no Brasil afora, né, Celso? Mas que busquem profissionais que tenham esse comprometimento com a empresa também, e que as pessoas não estejam indo somente a você comissário porque eu vou viajar de graça, porque a gente sabe que não é assim. Não, ser comissário, sim, a gente tem uma responsabilidade enorme, né? Você é técnico de segurança de voo. E aquele negócio, sempre preparado lá para que alguma coisa que venha acontecer, a gente esteja preparado. Eu posso falar, gente, eu na minha carreira de comissário, eu tive 3 pousos de emergência, eu passei por isso. E sei o quanto isso é pesado pra gente, o quanto emocionalmente, para nós tripulantes e para os nossos passageiros, aquela situação. Né? Então, a aviação e ser comissário, como ser piloto, copiloto, pessoal também da cabine, o quanto isso demanda um atendimento e um preparo da gente, uma dedicação, e principalmente amar o que está a fim de fazer. Não é dinheiro. Não é. Eu falo, claro, o dinheiro é consequência do trabalho, mas você se doar a todo momento, isso é legal. E volto a dizer, aproveitando né, o espaço, somos técnicos de segurança de voo, consciência situacional a todo momento. Né? E você, com os anos, né, você já conhece todo o equipamento. Então, qualquer coisa, você já está alerta, né? Está preparado. Ser comissário, você estuda o resto da sua vida. Né? Você é checado a todos os anos. É verdade. E você tem que saber os procedimentos. E além de tudo isso, que é maravilhoso, tem esse lado, que é o que sempre me marca muito, 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 muito. Questões de situações assim, não, graças a Deus. Olha, você vê, né? Você vê, né? Sem um alinhamento de chakras básico, né? Eu falo que alinhamento muito equilibrado. Muito equilibrado, muito tranquilo, muito tranquilo. Então, é só um alinhamento de chakras, né? Mas se tivesse, tá preparado. Isso é uma coisa que eu sempre, quando dava instrução, quando dei instrução, eu tive muitos alunos que eu formei na Vale mesmo da instrução, que eu dizia, gurizada, fechou a porta, a avião já tá em emergência. Sim. Então, essa é a mentalidade que eu preparava meus alunos, para o pessoal saber o papel deles lá dentro. Porque senão, se eles fossem passageiros, estariam sentados no assento de passageiro. Justamente. Né? Então, preparar o profissional para isso, para o pessoal ter um nível de consciência situacional, talvez a gente, peraí, meu papel é esse. Claro. Né? Isso coisa que a gente prima muito hoje aqui, Celso, principalmente no SEAB, a gente bate muito nessa tecla de preparo de CRM, não é? E é muito legal, porque
a primeira impressão que eu falei, tá trabalhando numa companhia aérea. E é muito legal porque aqui, todas as aulas, né, de todas as turmas, tem os alunos que são designados igual uma tripulação. Tem até o reserva. O rock não deixa de decolar, aqui né? não deixa de decolar. É verdade. Então, já sai daqui sabendo, tendo uma noção, né, de como que é a profissão, do que vai quando entra numa companhia aérea. Verdade. E é como eu falo, frisando tudo isso. É essa questão, o preparo técnico, o conhecimento, né? Porque quando você entra na companhia, você vai estudar todos os equipamentos da companhia, os procedimentos da companhia, né? Verdade. E a consciência situacional a todo momento, porque como fala, fechou portas, então a qualquer momento, sem dúvida, né? Como eu falo assim, né? Graças a Deus, tranquilinho, foi maravilhoso. Iluminado. Iluminadíssimo, né? É só mesmo, assim, aqueles alinhamentos de chakras tranquilinho, assim. Só para colocar os órgãos no lugar. É maravilha. Celso, conta pra nós, o que mais gostava da rotina como comissário? O que te dava prazer da rotina? Olha, porque o trabalho de comissário é uma rotina, deixa de ser. Não deixa. Muda o destino, mas... É assim, é uma rotina, porque pode falar um pouquinho, falar um pouquinho. Então a rotina que você se apresenta, no horário que está na sua escala. Isso. Né? A tripulação se encontra, é realizado o briefing, onde o comandante, o primeiro oficial, o chefe de cabine, todo mundo pode falar, né? Fala sobre o voo, né? O tempo, condições meteorológicas, tudo, né? Lembrar alguns procedimentos, né? E cada um vai para a sua estação e já sabe, né, o que tem que ser feito. Então é uma rotina, porém, cada voo é um voo. É uma surpresa. Verdade. Por isso que eu falo, sorriso, empatia, um atendimento de excelência. Gente, o voo vai ser... Mas disso tudo, Celso, qual o momento assim que mais te dava prazer, assim, de toda essa rotina aí? O que tu mais gostava? Atender. Atender? Me doar. Dentro do avião? Dentro do avião. Tá. Show. Dentro do avião. Hoje dentro do metrô eu tento, mas não posso. Não, mas é uma coisa. Era um moço de metrô. Aí eu... tudo bem. Comissário sempre comissário, né, gente? Comissário. Porque isso, né? O que eu mais atendimento. É poder dar esse atendimento. Porque o conhecimento técnico e como agir tá lá. Sim. Tá lá. Mas o atendimento, e não só, né, para os clientes, sim também para os colegas de trabalho, para a tripulação. Eu acho que também é muito importante. Porque quando você cuida da tua equipe, nossa, você só vai ter voos de sal de brigadeiro. Verdade, é isso aí mesmo, né? Se bem que turbulência de brigadeiro é a pior que tem, né? Mas tudo bem. Vamos... Nada de kart, não. Me diz uma coisa, Celso, quais habilidades tu acredita que é essencial para quem quer se destacar na profissão? Olha, destacar, ser diferenciado. Ser um Celso na aviação. Oh, meu pai. Verdade. Meu Deus. Celso, tu tá aqui porque se destacou, Celso. É verdade, não, é verdade, essa. Né? É verdade. Recebo. Se tu for, e aceite. Recebo e aceito. Porque eu tinha isso também, tá? A gente estava conversando sobre isso, né? Eu também tinha muito, assim, porque eu sempre foquei muito no ensino da escola aqui. Sempre achei que a gente tinha que entregar valor para os alunos aqui, para o pessoal pudesse dizer, pô, valeu a pena a experiência. Sim. E a gente vê que esses depoimentos estão no Instagram da escola, lá no Google da escola, tem muitos elogiando sobre a experiência do que a gente entrega e principalmente o treinamento prático nosso, né? E eu digo, esse tipo de coisa, na verdade, é que deve impulsionar a gente para seguir em frente. Sim. E isso foi um diferencial. E eu recebi elogios em relação a isso e dizia, não, imagina, não falando mais que é a nossa obrigação. Mas a gente tem que saber receber. Tem que saber, eu tô aprendendo. Eu vou aprender. E é isso, Celso, né? O que tem... Habilidades. Bom, hoje uma habilidade que eu bato muito na tecla é essa habilidade da empatia, da resiliência, de se doar e de amar o próximo. Isso é uma habilidade que, olha, é fundamental, né? Porque a habilidade de você estudar a parte técnica, você vai estudar e vai estudar sempre, a todo momento você vai estar estudando. Verdade. Né? Essa parte técnica. Você gostar, né, por exemplo, de ser uma rotina, mas cada dia estar num lugar diferente, tranquilo, tudo. Mas a habilidade mágica é essa. É a empatia. Amor ao próximo, a resiliência. É você olhar tudo, né, e todos com um olhar de carinho, de amor, com um olhar assim,
sabe, que de repente talvez até um comentário ou uma palavra brusca do outro, aquilo te bate e você imagina e você devolve aquilo com carinho, automaticamente. Eu sempre falei, vai um ciclo assim de, pesado e tal, se quebrando, poxa, e temos que começar a fazer isso, né? Porque vamos plantar essa sementinha. Essa é a habilidade, porque assim, ser pontual, ser disciplinado, a sua apresentação pessoal impecável, isso pra mim já tá tão dentro da profissão, né? Pontualidade, comprometimento, apresentação pessoal, responsabilidade, você saber que você vai trabalhar com segurança, isso tá lá, tá? O a mais é isso mesmo, concordo contigo, acho que tem tudo a ver, né, Celso? Eu acho que o relacionamento, tenho certeza, que o relacionamento interpessoal hoje não é só para ser comissário, não. Eu acho que para convivência social hoje, para a sociedade, é fundamental, né? Sim, eu acho que mais amor, por favor. Sim, mais amor, por favor. É verdade, boa. É bem isso mesmo. Celso, se pudesse reviver um momento a bordo, qual seria? Um momento a bordo? Tem vários, vai ter que puxar. O meu primeiro voo de instrução. Foi? Não dormiu. Tem como, né? Você o dia antes, né? Porque você faz todo o treinamento, né? Todas as provas, faz tudo e aí você vai sair pro voo de instrução numa chave de 5 ou 6 dias, né? E por que eu falo esse? Todos eu lembro, todos, mas esse porque, particularmente, eu lá com a minha mala, uniforme, que toda vez que eu colocava uniforme, era uma satisfação. Toda vez, gente, é muito mágico. É verdade. Posso abrir um parênteses? Claro. O vinco da camisa deste comissário parecia o meu vinco de camisa quando eu voava. Tô sendo sincero de falar. Talvez muitos não sabem nem o que é vinco, né? Mas vai no dicionário e vê. Mas eu tentava ser o mais informado possível. Era mesmo. Tentava ser o mais. E era assim mesmo, passava isso. Ai, obrigado. Verdade, passava isso. Que bom. E foi você se apresentando, fazendo briefing, eu lembro até hoje, né, a tripulação toda indo, e eu lá com a minha mala, aquela mala que foram anos querendo a mala, o uniforme, o brevet. Então eu lembro, sabe quando, parece engraçado, eu falo dessa situação, que parece que eu saí do corpo e tava, saí do corpo e tava eu me vendo seguindo pra aeronave, sabe, quando você tá fora do corpo. Então foi um momento muito especial, porque você subindo as escadas para o avião, você começando, isso foi muito mágico. Eu no meu caso, eu tive vários também, mas um que me marcou foi o meu primeiro voo de 747. Foi o voo São Paulo para Manaus, que a gente estava na Nacional e os voos daqui começaram, então quiseram unir a América do Sul e tudo aí, e começou a voar de 747. Meu primeiro voo, quando eu cheguei no avião, é muito, porque a gente é acostumado com 737, né? Elétrica, 737, Elétrica, vai. 747, eu fiz todo o treinamento, tirei carteira, prova, tudo bonitinho. Aí, primeiro voo, entrar no avião, não sabia onde colocar a mala. A gente era em 25 comissários. Aquele avião maravilhoso. Gigantesco, muito bom. Mas foi assim, uma coisa que me marcou demais, não sabia onde colocar a mala. Aí o pessoal mais antigo não souberam, coloca lá o lugar de comissário. Putz, de caramba. É mágico, né? E a primeira decolagem. Nossa, é muito mágico, gente. E preparar o carrinho, primeiro serviço de bordo. Nossa! Primeiro serviço de bordo. É muito legal. E claro, quando você está no voo de instrução, é um treinamento. Sim, não deixa de ser. Você está, instrução. Né? E o instrutor está de olho. Você está sendo avaliado a todo momento. Verdade. E ele vai fazer as perguntas, os questionamentos pertinentes a toda a sua função, né?
de equipamentos de segurança, né, de procedimentos e do serviço de bordo. Verdade, é bem isso mesmo. Muito legal, muito legal. Celso, mudando de tema agora, hein? Transição para o SEAB e vida como educador. Educador. É uma transição. É uma transição. Sabe, a gente pensa assim, peraí, eu estou aqui, sou comissário, trabalho a bordo, dou minha instrução, já sou educador também, mas de repente agora... Agora é, como se fala, real oficial. É verdade, é o mundo real, né? Eu digo, olha, mundo real. Vamos para a educação, né? Eu digo, poxa, vamos apontar caminhos, né? Isso é uma responsabilidade gigantesca, eu sempre tive isso comigo, né? Eu digo, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas é uma responsabilidade deliciosa. É porque a gente entrega a verdade aqui, a gente entrega o mundo real, né? Aqui você está educando e você está mostrando como é que é. Você vai apontar, preparar, ensinar, né, educar, né, a parte profissional, né, educar essa parte, treinar. Como eu falei, amor, nós não ensinamos, nós plantamos a sementinha. E tem uma frase que eu pensei agora, Celso, tem tudo a ver, sabe? Os alunos compram sonhos conosco e nós entregamos realidade. É ou não é? Que eles chegam aqui, que o céu é azul, que eu vou viajar, conhecer novos lugares, novas pessoas, eu vou, né? Mas a gente entrega a real da coisa. Nós entregamos que para tudo isso acontecer, você tem umas responsabilidades, você tem muito estudo, e não é pouco. Eu vejo que como comissário eu estudei muito mais como químico, né? Porque todo ano você sai de escala, você faz todo cheque, recheque, e que é muito importante, porque por mais que você tenha tudo, né? Você sempre precisa relembrar, você sempre precisa ver o que alterou durante o ano. Algum procedimento pode alterar que ele altera na hora, né? Se ele alterou ali, eles vão te passar dias antes para você ter a vigília que vai entrar na vigência, né? E você, né? Então isso é muito importante. E assim, essa transição, que eu falei, é muito interessante porque foi muito tranquila, porque é fazer o que eu fazia, né? É fazer o que eu fazia, porém hoje com a responsabilidade um pouco maior, que é formar esses profissionais. Né? Ali a gente é responsável técnico de segurança de voo, você ser empático, você cuidar, você ter amor ao próximo, você ter a gentileza, você ter o cuidado. Aqui também. Só que aqui não fala uma responsabilidade maior, por quê? Porque você vai estar formando profissionais. E aí, o legal é isso, que você gostaria, você quer ter aqueles profissionais que você fala. Quando eu lecionava e alunos que entravam na companhia e fomos voar juntos, que delícia, que orgulho, que satisfação. Isso é muito bonito. Né? São momentos também marcantes, né? Marcantes também, que é muito bonito você ver profissionais que você participou, você teve aquela parcelinha ali, aquela porcentagem de plantar aquela semente ali e formar. E curioso, né, Celso, que eu acho que não sabia. Mas, bom, eu e a Sônia, a gente já está casada há quase 40 anos já, né? E aí eu vim para São Paulo, vim para Varig voar, e a Sônia veio normal trabalhar na parte administrativa aqui, que ela trabalhava. E aí ela conseguiu emprego e foi trabalhar. Até que uma certa época, a gente, poxa, pode ir pro voo. Né? Por que não vai voar? Porque a gente vai somar a renda e vai ter uma vida melhor. Na verdade, a gente vai ter um padrão de vida melhor. Tudo bem. A Sônia foi minha aluna. Dei aula para ela, e aí eu acabei formando. Eu muito legal, tu vê. Olha só. E é isso, tu vê assim que de repente a gente pode apontar caminhos, e ela me falou, ela entrou pro voo, mas nunca pensei nisso. Sim, mas quando saiu gostando. Justamente. Porque é mágico, Pra nós é suspeito falar, né? A gente é suspeito porque a gente ama, né? É difícil, é mais do que aquele glamour de 60, de 50, 60, 70. Né? Não, tu vê assim. Eu sempre eu tenho uma coisa, era muito interessante, porque como eu sempre via vídeos, estudava aviação antiga, né, de 50, 60, 70, né? E eu falava, eu vou atender assim. com o que eu tenho nos dias de hoje, né? E era muito mágico, porque então é suspeito falar, porque
é muito amor envolvido, né? Na Não é profissão. mesmo. Gente, é legal, é tão bom de poder fazer o que a gente ama. Eu falo pro pessoal que trabalha comigo, gente, que eu não tiro férias nunca, mas isso é normal, né? E eu brinco com o pessoal aqui na escola que eu digo, olha, vocês vão tirar férias quando eu tirar, né? Sim. Porque eu digo, eu tenho um prazer tão grande acordar todo dia, poder trabalhar e poder pensar o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode acrescentar. Né? Porque é o que eu falo até pros alunos, a vida é uma transformação constante. É. E temos que se adaptar e se enquadrar. Então, a cada dia, a cada momento, nós estamos em constante transformação. É. E buscando melhorar o que tá ótimo, não, mas tem que melhorar cada vez mais. Verdade. Porque você não pode ficar parado, Não né? pode. Porque tá tudo rodando. O mundo tá rodando, tá tudo rodando, tá tudo... Ah, não. E você não pode parar. E a coisa é dinâmica, né? A gente vai Sim. falar sobre isso daqui a um tempo. Celso, me diz uma coisa. Como você vê a importância do SEAB na formação dos profissionais de aviação? Qual é a tua ótica sobre isso hoje? Voltando a falar, porque é totalmente diferenciado aqui. Aqui é diferenciado, porque você prepara não só tecnicamente, você está preparando a postura, a educação, você está preparando o profissional, é completo. Né? Aqui eu tenho essa percepção? Essa percepção. Eu Sempre tenho. acho que pode melhorar, né? Mas Não, claro, mas né? aí é que não te falo, aí é no... Aí sou eu, não. Mas é no dia... Eu sou isso, sou melhor de ser. Sim, o jeito... Mas assim, é no dia a dia, e também acompanhando o teu mercado, né? Acompanhando também. Né? Que mercado? A gente sei mais do que a gente é o mercado, acompanhando, a gente com tanta inovação, tanta coisa que justamente o que está inventando agora, né? Porque o que é novo de manhã no mesmo dia à tarde hoje é perecível, novo. É verdade. Justamente, então por isso que não é parar e falar, não, aqui tá bom. Não. É a todo momento essa transformação e vendo, então, por exemplo, talvez o que nós podemos acrescentar no curso para que tecnicamente eles possam... Isso é uma, essa percepção que nós temos, temos essa liberdade de dar a sugestão. Verdade, isso é bom. Né? Você poder dar as suas ideias, né? E trabalhar numa equipe, porque talvez a ideia que tem hoje, ela vai servir não para agora, mas para amanhã. Sem dúvida nenhuma. Tá entendendo? Eu acho que tudo isso é válido, essa é a percepção. E sempre focando no quê? Na qualidade. Isso estimula demais. Todo mundo que trabalha com a gente aqui, a gente deve somar pro time aqui, todo mundo pensa, todo mundo é profissão, todo mundo é SEAB Futebol Clube, né? Sim. Porque é negócio, não é Salmeron, não é Sônia, é o todo aqui que faz a diferença. E a liberdade, né, de poder fazer. Né? Sim, sem dúvida. Eu acho que isso é você ter a liberdade, né? Que nem muitas vezes, vou fazer uma pergunta... Não existe perguntas... bobas, né? Não. É verdade. Não, porque de repente uma pergunta... a própria pessoa que vai fazer a pergunta fala, boba, vamos Não, aquilo pode te abrir um leque de possibilidades. É verdade. Pode te abrir uma visão que talvez a gente não estava vendo. Verdade. E abre. E eu acho que então por isso que aqui o CRM, e a comunicação e você dar as ideias, né? E você pode colocar isso, eu acho muito barato, muito legal. Então essa percepção que eu tenho. E eu vou te falar uma coisa, Celso, uma coisa que aconteceu agora, esses dias agora. Uma aluna nossa fez um elogio para a escola e falou, poxa, encontrei vários erros de português no material da escola. Eu achei estranho aquilo, porque eu costumo revisar o material, mas tem algumas coisas, como o time aqui vai fazendo material, a gente vai publicando e ser revisão, pode acontecer, porque infelizmente perfeito nós não somos. Gostaria. Sim, mas... Mas tu sabe que eu fui fazer uma revisão de um material que a gente tem na plataforma do pessoal do EAD. E eu peguei o material mesmo, lá em Word, que estava lá bonitinho o material, com uma apresentação muito boa. E realmente tinha erros português lá. Mas é aquele negócio, o que acontece, gente? Eu quero mostrar isso. A gente poderia gerar muito material aqui com inteligência artificial. Poderia fazer, gente, porque eu sou um cara altamente tecnológico, que gosta de tecnologia. Só que o nosso material aqui no SEAB, gente, é todo no braço. Aqui E a gente é das antigas aqui. Então o que acontece? Muito erro de digitação devido até cansaço mesmo. E o pessoal, não que fosse um material que tivesse com informação errada, mas tinha lá faltando uma preposição, uma palavra sem o O no final, sabe? Alguma coisa que não estava com início, com letra maiúscula num parágrafo, numa frase. E eu peguei isso e corrigi. Eu terminei isso hoje de manhã. E aí eu digo, poxa, interessante de ver que
a gente está sempre em mudança e a gente olhando, poxa, a gente está certo, tá tudo certo. Não tá tudo E certo. o feedback é importante em todo momento. Sem dúvida. Eu acho que o feedback é importante em todo momento. Sem dúvida. E uma coisa que eu falei pro pessoal aqui, Elcio, até pra ti. Gente, feedback não leva pro coração. Ao contrário. Não, você tem que... Não pode, né? A gente cresce com isso. Justamente porque... Elogio é bom pro ego. Mas então, e a crítica ela é construtiva. Sem Ela dúvida. sendo construtiva... Sem dúvida. É saber receber, É. parar, pensar e olha. É. Porque a todo momento nós temos que melhorar. Verdade. Tudo. Gente, isso é básico também. Né? E aprendemos um com o outro. Não, É assim mesmo. Por isso que a equipe aqui é muito de excelência, porque é coesa, o pessoal é coesa. E aqui não tem essa. Aqui a gente está, lógico, sempre visando chegar no melhor, na perfeição. Já estamos lá, mas sempre tem alguma coisa que temos que acrescentar. Dá para fazer melhor. Dá para fazer. Justamente por que isso? Por causa da transformação do mundo. Verdade. A todo momento. E a gente fala hoje, até mesmo, né? A produção que trabalha no marketing da empresa aqui, sim, né? A produção mais perecível que o marketing hoje, é ou não é? É. Demanda posts manhã, tarde, noite, feriado, dia santo. Tanto que tem gente que conversa comigo aqui, né, produção? 3 horas da manhã de sábado para domingo, estamos conversando. Né? Porque aí é que tá. Isso tudo é importante porque hoje o mundo está dinâmico, né? A gente vê o quanto demanda isso, Celso, para a gente poder preparar essa mão de obra que a gente quer colocar muito bem formada no mercado de trabalho. Porque as informações, que não fala, a tecnologia é maravilhosa. Sim. Nossa. Mas faz com que as informações venham numa velocidade. É verdade. Que nós, seres humanos, estamos, claro, nessa transformação, nessa mudança de tentar absorver tudo. E a gente tem limitação, não tem como. Sim. Né? E eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, eu sou muito interessado, mas a gente nota que isso chega a criar uma fadiga na gente também, dizer, poxa, se hoje é isso, o que vem amanhã? Sim, né? Sim, porque tá aí, ó. Né? As empresas, é muito dinâmico, todas dinâmicas, as empresas de cada área, né? E principalmente as de tecnologia. Então a tecnologia que hoje de manhã tá X, à tarde é Y, né? É assim mesmo. Mas Celso, me diz uma coisa, qual conselho você daria hoje para quem está começando o curso aqui no SEAB ou qualquer outra escola nesse Brasil tão gigante e sonha em voar? Dedicação. Muita dedicação. Muita dedicação, absorver o máximo do conhecimento, tanto do material didático, quanto dos instrutores, dos coordenadores, aliás, de todos que estão dispostos a ajudar na formação, porque, primeiro, são muitas matérias, muito conhecimento, parte teórica, né? Essa parte teórica tem a parte prática de selva, tudo. Então, é uma dedicação constante. Aproveitar e tirar o melhor de todos que querem, que estão dispostos a trocar essa experiência, esse conhecimento, né? E mais uma vez, sempre, a empatia, o sorriso, a resiliência, o amor. Isso eu vou bater sempre na tecla. Porque é fundamental. É fundamental. Ainda mais no trato, eu fico pensando, né? Na minha época lá do século passado, Celso, muitas vezes o voo que a pessoa fazia naquela, porque a passagem aérea era muito cara naquela época. Era o voo da vida da pessoa. Justamente. A gente não tinha o dinheiro de destruir o sonho dela de poder, fazer o voo. Porque a pessoa se preparava dias pro voo, entendeu? Não era uma coisa, vou voar amanhã. Não, era um projeto. Era um projeto. E gente, expectativa, porque, olha só, a aviação ela sempre encantou, encanta e irá encantar. É verdade. Isso é básico. Verdade. Sempre. Não tem tempo, né? É sempre. E realmente, muitos clientes estão voando pela primeira vez. E assim, e é sempre, tá? Pelo menos, sempre temos que ter esse atendimento de excelência, esse cuidado, porque para o cliente, que é a primeira vez que ele está voando, você imagina o sonho, a expectativa, não é? Deste mundo que quem está fora sempre olha, né? Quando nós passamos pelos aeroportos, ou quando nós passamos com o nosso uniformizados, todo mundo olha. Verdade. Né? Todo mundo olha. Você vira uma referência
de atendimento, de segurança, de informação, de outro idioma. Verdade. Por que não? Tá total uniformizado. Você vai, né, falar outro idioma. Falar idioma, sabe que eu tenho um parênteses para te colocar? Eu tava esses dias aqui na escola, foi semana passada. Foi semana passada. Foi semana passada. Sou eu aqui, passei pela coordenação, era 5h30 da tarde, a aula começava às 19h15 na escola, já tinha aluno aqui na escola. Aí cheguei lá, na sala de espera, tava um aluno lá, porque acho que ele é influencer. E aí eu passei, olhei 5h30 da tarde, pô, já tá no telefone, né? Porque eu acho que o telefone tem que usar com parcimônia, né? Porque hoje o telefone, ao mesmo tempo que ele aproxima, ele afasta pessoas, né? Aí eu olhei pra ele, o que veio na minha cabeça, Celso, eu digo, fulano, tu fala inglês? Não, Sombra, eu não falo não. Eu digo, por que não tá no laboratório estudando idioma agora, já que é grátis aqui na escola? Sim, e tem a ferramenta. São 32 idiomas aqui para eles estudarem no presencial. Sim. Aí ele olhou para mim, o senhor sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Tu vê, Celso? Então, com esse laboratório, você pode estudar, você pode se aprimorar, então eu falo também, gente, vai lá, dá um tempinho nas redes sociais. Sem dúvida. Vão estudar idiomas, vão buscar. E eu falo para eles, vão buscar vídeos sobre a história das companhias aéreas. Sem dúvida. Tem muito material maravilhoso na internet, de atendimento, eu falo, porque é um tempo que você pode administrar, mas vamos usar então para um benefício. Sem dúvida. Para um benefício. Vamos usar essa tecnologia para um benefício da gente, porque é muito bacana. Essa deixa do Celso Tecnologia vai para a próxima pergunta. Eita, vamos lá. Sobre inovação no ensino e simulador virtual. Gente, quero falar uma coisinha para vocês. O Celso, ele passou pela experiência junto com a Letícia aqui, para poder colocar o nosso simulador para rodar. Nós temos um simulador de realidade virtual que simula emergências de comissários, de emergências para comissários, né? Em realidade virtual, e a gente lançou a tecnologia aqui no SEAB. E o Celso foi o nosso chefe de equipe aqui, piloto, comandante desse lançamento, junto com a Letícia, para fazer com que a experiência acontecesse. Recentemente você deu uma aula no simulador virtual. O que achou dessa experiência? Gente, olha, eu vou falar uma coisa. Primeiro, que quando eu vi, eu chorei de emoção, porque quando a Letícia, vamos lá, Celso, então vou fazer um treinamento com você no simulador, né? Eu falei, tá ótimo, né? Vamos lá. Na hora que eu coloquei, eu comecei a chorar, porque, gente, você tá dentro de um avião. É impressionante. Eu vou falar, gente, dentro do avião, e aí você abre compartimentos, você solta a presilha, você rompe lacre, você apaga fogo, você... Despressurização. Pouso na água. Aterrissagem. Inflação de escorregadeira. Absurda, assim, e o mais engraçado, porque é muito real, eu não tô, juro, tá? Isso pegou garrafinha de água na Galley também, garrafinha de água na Galley pra fazer rescaldo, na lixeira, no colete traseiro. É impressionante. E aí eu coloquei, então, em segundos, né? Minutos, o cérebro falou assim, tô dentro do avião, e aí eu quero andar, lógico, quero fechar a BIM, eu quero atender, e se não for a Letícia, tava roxo ali, porque eu já tinha batido em parede, já tinha... Mas é muito real. Essa percepção espacial, realmente, o óculos faz essa imersão e chega depois de um tempinho curto, que a gente quer espaço para poder caminhar. Porque quando eu falei pro pessoal, gente, para andar, a minha ideia do simulador é que se ande dentro do simulador. E aí quando ficou pronto todo o projeto nosso, aí eu digo, realmente a gente precisa de espaço para poder... porque a gente anda dentro do corredor do avião, né, Celso? Não, ainda se fosse só andar dentro do corredor, não. Você pode sair pela janela sobre as asas, você pode sair pela um Romeo, um Lima... 2 Limas, você sai, é uma coisa impressionante. Juro, gente, a Galley, cafeteira, FAP, é absurdamente, é assim, né? E é uma lindeza, porque
Aí vai o Celso, né? E eu, lógico, me emociono, porque gente, absurdamente, você está dentro do avião, você está treinando, você está atuando dentro do avião. Sabe o que eu pensei, Celso, do simulador, que me incomodava, porque eu digo, pô, se piloto tem o videogame deles, por que o comissário não pode ter o treinamento? Por que vai parar um avião meia-noite no aeroporto para levar lá, sei eu, a turma de comissários para poder fazer uma visita técnica? Sim. Se pode ter hoje, com tecnologia que se tem, com óculos de realidade virtual, poder se implementar esse treinamento, acho que com muito mais riqueza. Não, Você não vai enfiar uma escorregadeira... Sim, não, gente... Até colete salva-vidas. Não, infla, tá, gente, colete. Tá? Os clientes, eles saem, tá? Eles estão machucadinhos, você tem que ir lá buscar eles. Cabine de comando, né? Você vai lá chamar o comandante, o primeiro oficial. É impressionante. E outra coisa, a riqueza do detalhe é a tira, é a armagem escorregadeira do 37, é a porta, que eu falei, a cafeteira, o trolley, lacre no trolley, gente. E assim, o toalete, o BIM. Não, parabéns. Parabéns. Rádio parabéns. Beacon. Não, Kit de sobrevivência. Eu ia falar. Cilindro de oxigênio. Isso, eu ia falar. Megafone. Gente, megafone. Compartimentos do megafone. Verdade. Né, nos bins, né, designado a cada equipamento, que aí, como ele falou, igual, cilindro de oxigênio, colete, os kits, PA. Você pega o PA, gente. É verdade, Você vê a retraticidade do job. Verdade. O cinto de segurança. E aí ele fala assim, vai lá, Celso. E o Celso todo inocente vai e chora, porque foi emocionante. Não é mesmo. E foi um sucesso, assim. Esse sentimento teu, Celso, foi o sentimento que a Sônia teve quando ela testou o simulador, que ela entrou dentro, botou o óxido, e ela falou assim, poxa, eu tô sentindo no avião que eu voava na Rio Sul, no 737-500. Porque o nosso avião é um 737-800, né? Mas ela no 500 falou assim, mas é igual, o carpete é igual, a poltrona é igual. A porta é igual, né? Porque o avião lá no braço, né? Sim, exatamente. E aí eu digo, poxa, legal, porque ficou do jeito que eu imaginei que tinha que ser. Não, e a mixagem, gente, o mar... Olha, se eu já não tava com a minha consciência situacional bem elevada, eu tinha pulado. Foi mesmo. E isso é curioso. Eu tinha pulado. A Fernanda, quando foi testar aqui, Celso, a Fernanda, nossa gerente comercial aqui da escola, ela foi testar e ela botou o óculos, começou a andar, na sala onde nós fizemos a simulação, e ela começou a andar, chegou uma hora assim que ela entrou dentro do simulador, que daí inflou a escorregadeira, e ela perguntou, será que eu posso pular? Ele devia estar na parede. Ele vai estar na parede. Eu ia pular, eu achando que eu ia estar no mar do Caribe, eu ia estar com a cara na parede. Gente, pra você ter uma ideia do que o Celso está falando, a gente vê motor mergulhado no mar, sim, quando abre a porta. A gente olha para fora, tá o motor mergulhado embaixo da superfície de água. Sim. E os passageiros saem pela asa, né? Não, e os bots saindo, né? Justamente, você vê os bots, você vê os clientes, você saindo pela janela, você vê o motor imerso. Aí, um detalhe muito bacana, viu, gente? Aquela escorregadeira que você fez a desconexão parcial, porque é uma aterrissagem, é uma aterrissagem, os clientes são tudo bonitinhos, segurando nas tiras, que tem como tem que ser. É bem isso mesmo. Porque uma coisa é quando você vai numa aterrissagem com uma escorregadeira barco, ou uma pista simples. Ou uma pista simples, tá? Uma pista simples, olha lá, bonitinho, na tirinha, né? Então o que acontece? É impressionante. E o mais legal ainda é que depois dessa, você faz o quê? Cheque de abandono. Sem dúvida. Muito bacana. Ninguém ficou para trás. Isso também é mensagem. No combate ao incêndio, você tira da presilha o extintor. Você usa a luva, você usa o PBE. Você faz o combate, faz o rescaldo. Ficou bem legal, ficou bem Despressurização. Foi um projeto, só para ter uma ideia, de desenvolvimento aí que levou 6 anos, né? Sim. 6 anos. Mas eu vou falar uma coisa. Parabéns, porque ficou um simulador de excelência. E não só eu, como o Pablo também que voou, recebe, por favor. O Pablo também voou e ficamos chocados. Ficamos assim, Pablo,
tô dentro do avião. E nós que trabalhamos muitos anos como comissário, a gente tem esse cuidado, porque se deixar a gente sai andando. Não, é verdade. Deixando bem, abrindo o troll e batendo a cara na parede, porque... Não, é verdade. Porque... Dá a sensação. E quem gosta? Não, e aí, isso que ainda nem coloquei a cereja do bolo, que é o amar em fazer, então você... Foi um pouco assustador, assim. Não, mas no bom sentido, né? Não, mas foi surpreendente, né? Isso, tá aí. Porque realmente eu, quando usei, porque fui eu que utilizei a primeira vez, eu digo, pô, deixa eu ver como é que tá. E eu fui analisando. Por que isso, gente? Porque os alunos do EAD, do SEAB, lá do ensino à distância, o pessoal já tem realidade virtual na plataforma deles desde 2016 para 2017. Sim. Mas eu queria fazer uma coisa que a gente pudesse ter para os alunos presenciais, para que esses alunos também que quando viessem para São Paulo, para passar pela selva, pelo Open Day, que eles pudessem ter essa experiência de simulador com a gente, como os alunos presenciais aqui também de São Paulo. E eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo, né, Celso? Foi muito positivo. Pelo teu comportamento, também a tua avaliação também. Então, foi. E aí, agora vem uma outra pergunta relacionada a isso. Me conta, você acredita que tecnologias como simulador, Celso, vão transformar o ensino na aviação? Com certeza. Também vejo assim. Sim, muito. Porque é a realidade. Não é? É a realidade virtual. Verdade. Então, assim, você vai ter um mockup, não, você tem um simulador virtual que você vai aproveitar ainda mais. Sem dúvida. Porque é realmente uma imersão. Não sei o que acontece com... Não, subconsciente, consciente, subconsciente, tudo no cérebro vai. Verdade. Muito. É sério, é quem vivenciou. Isso é uma experiência porque é única. É única. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que não que nunca entrou num avião, calma, que nunca trabalhou como comissário e vai fazer esse treinamento, nossa, é impressionante o quanto vai aprimorar, acrescentar o conhecimento, principalmente, mas uma outra coisa, a vontade de ser comissário. Não, mas é que tá, é que essa parte... E até é diferente do mockup. Não, é diferente, o mockup é diferente. Né? Não, acho que o simulador te traz mais... Muito mais. Não, aquela coisa da realidade, dizer, poxa vida, eu tô no avião, porque no simulador, quando a gente tá no simulador, eu tô dentro do simulador. A real é essa. Mesmo quando eu fazia simulador na Varig também, era simulador, eu tava... A porta do avião estava lá, mas estava 2, 3 metros de altura, abria a porta lá, então, e ainda era simulador, ainda fazia era elétrica. A escorregadeira nem inflável era. Sim, não, porque não era, de lona. Tá? Mas aí é que tá, nisso tudo, a gente vê o quanto a gente pode agregar para o preparo. Porque se a gente for pensar em condicionamento, porque quando eu brinco aqui na escola, aqui, a gente faz adestramento aqui, é o condicionamento sendo trabalhado. O simulador também, mesmo sendo virtual, não deixa de ser um condicionamento em função do que está acontecendo, não é? Na realidade, é onde estão os equipamentos, é onde exatamente estão as aeronaves. Então, assim, como você falou, essa realidade virtual, como será um ensino do futuro, gente? É isso. E eu vou te falar uma coisa, eu terminei meus estudos agora no domingo, eu falei para vocês aqui, Sim. E, gente, tem tanta coisa legal que a gente vai poder transformar a educação e a gente vai implementar aqui. Isso é um compromisso meu, assim, eu acho que a gente tem muito para dar para a educação nesse país aí, seja na educação da aviação, da aeronáutica, que seja, ou a aviação ou o ensino como um todo mesmo, ou que seja o ensino fundamental, seja o ensino médio, ou seja o ensino superior, mas a gente vai ter uma metodologia que a gente vai implementar e que vai ser inovador. Isso é um compromisso meu, porque essa é a nossa missão. Não, porque aqui já está anos-luz. Não, sem dúvida, mas a gente vai fazer melhor. Mas a gente pode fazer melhor. Claro, pode fazer melhor. Não, sempre, essa questão sempre. Mas que eu falo, não duvido. A Rita? Já tá. A Rita, pra mim, assim, eu falando com a Rita ontem, segunda-feira, eu digo, Rita, nós vamos mudar o ensino, nós vamos mudar a educação, a gente tem muita coisa. Mas o que o senhor quer mais? A Rita maravilhosa. Não só pra te ver assim, até a Rita, não, mas aí, pra ter uma ideia, o que eu queria, o que eu enxerguei de mudança, foi numa conversa de 49 minutos com a Rita ontem, ininterrupta. E no final ela disse, não, eu tô com o senhor, então vamos fazer isso. Não, porque tem muita coisa aí, Celso, muita coisa que a gente vai poder fazer. Claro que não é uma coisa que a gente vai fazer para 2025, 2026, mas vai ser um processo que a gente vai mostrar. São o quê? São, olha lá,
são os objetivos, então estamos desenhando esse novo ensino. Vamos criar esse processo. É criar um processo, é começar a desenhar esse novo ensino para 1, 2 anos. Verdade. Se for antes, melhor. Sem dúvida. É o que vai acontecer. Né? Não, duvido. Não. É assim, Mas bem, né? Que é o futuro. E eu vou te falar uma coisa, a gente está com uma. Até vou citar o nome, nem falei aqui, e até vou trazer para o podcast aqui, a gente está com um gestor no SEAB, que a gente trouxe de mercado aí, Sim. que foi um rapaz, né? Uhum. Com 30 anos de Volkswagen, que veio trabalhar conosco aqui, para cuidar da gente aqui, poder nos ajudar aqui, até dar uma freada nas ideias do Salmeirão um pouco aqui, né? Precisamos de alguém mais maduro, né? Para poder fazer o que a gente faça. Pegar todas as ideias. É pegar todas as ideias e fazer o quê? Desenhar e criar processos. Por quê? Porque ele era auditor. Então, querido. Vamos trazer então. E o Marco veio assim, que tá somando demais. Aqui toda a equipe, né? Verdade. Não, a gente tem aqui nossa senhora. Vai desde o nosso marketing com a Letícia. Não, aqui, né, produção? Na sua opinião, como equilibrar tradição e inovação dentro da formação pedagógica? Agora saindo um pouco de aviação, vai falar um pouco de pedagogia. O que tu acha? Bom, olha só, né? Nós nunca podemos esquecer do que os antecessores... Os antepassados. Desculpa, gente. Os antepassados deixaram, plantaram, né? Então, tem que ter aquela disciplina, né? Da tradição, né? Mas com essa inovação, porque tudo está caminhando junto hoje. Então, claro, a tecnologia, a velocidade, tá anos nos à frente. Porém, tem que sempre ter essa tradição, trazer o que o passado nos ensinou. Verdade. Você não pode. Eu acho que tudo tem um equilíbrio na vida. Tudo. Então aquela disciplina, né, do passado, que você entrava, por exemplo, numa sala de aula, você tinha que estudar. Verdade. Né? E você tinha que tirar nota. E você era cobrado por isso. E não reclama, né? É verdade. Quietinho, fazendo, tirando nota, né? É uma tradição, é uma coisa que você crescemos assim. Foi mesmo. E hoje você vê, crescemos assim, que aí entra o que? Eu vejo muita disciplina, o comprometimento. A gente não abre a mão disso. Por quê? Tivemos isso com a tradição, isso vem com a tradição. Vem? Hoje, por mais que, vamos lá, com o auxílio da tecnologia, mas tem o livro ali físico, você tem a escrita ali, o caderninho, né? Com a sua caneta, o seu lápis, que você vai fazendo as suas anotações. Verdade. Isso é tradição. Verdade. E eu penso demais, você sabe, aquilo que os antepassados, antecessores nossos fizeram e construíram. O que a gente tem que fazer aqui, até acho que sou a favor de tecnologia, eu sou o número 1 em tecnologia aqui nessa empresa. Né? Eu acho que eu sou a favor demais, eu gosto, pesquiso, aprendo a fazer e eu não só falo, eu aprendo a fazer porque eu gosto de conversar de igual para igual. Claro que eu não sei tudo, sei um pouco de cada coisa, mas eu procuro sempre poder me aprimorar um pouco mais. A gente sempre está aprendendo, né? Sem dúvida. E eu vejo o seguinte, sabe, a gente não pode perder o que companhias aéreas passadas fizeram, como a Panair construiu, como a Varig construiu, Transbrasil construíram e deixaram de legado para nós. Não, isso nunca pode. Não pode. Isso é uma coisa que que nem eu falo. Isso, lembra que eu até comentei? Eu, como comissário, no meu atendimento, eu trazia essa tradição, esse legado das partidas. E vou falar uma coisa. Que é fundamental, você não pode esquecer. A gente vê que o serviço de bordo hoje deu uma caída violenta nas companhias aéreas. Mas, sabe, eu fico pensando, e tu é a prova disso, tá? Eu posso falar, tá? Até para se comer goiabinha, pode se comer com elegância. Sim. Sem dúvida nenhuma, né? Só que a gente vê pessoas entregando, mesmo serviço de bordo, por mais simples que seja, de uma forma tão displicente hoje em dia, que simplesmente um treinamento ou um condicionamento que se dá numa escola como essa, ou outra escola aqui no Brasil, que seja, a gente consegue fazer com que o profissional seja comprometido e valorize a entrega. Porque tudo é com amor, é como você entrega, né? E eu vejo que hoje, o que eu noto, dor minha, como passageiro hoje não se vê mais comissários fazendo social no corredor,
sabe? Isso é maravilhoso, Pô. porque é como eu falo, você terminou todo o serviço, você É. tá. E quando você está fazendo esse, Uhum. esse social, É. né? Você está fazendo essa sua ronda, você É, está verdade. observando o que está acontecendo, Uhum. você está observando todos ao seu É. redor, você está agradando, Verdade. você está cativando e está atento no que está acontecendo. Sem Porque dúvida, assim, segurança. sempre Opa! você está aqui dando essa atenção, dando esse atendimento, mas você está observando tudo que está acontecendo a Sem 360 graus, um barulho, um cheiro, um odor, Visãozinha holística, né? sim, um Opa. comportamento, né? Então você tá aí, isso é importante, isso é muito Eu sinto bacana. falta disso hoje em dia nos voos. Eu digo, independente do serviço de bordo não ser mais tão rebuscado como era antes, que pode voltar a ser, é uma percepção minha, Celso, eu acho que isso vai voltar ainda. Mas eu vejo que o trato, o fino trato, o condicionamento e o preparo das pessoas para o atendimento, elas pode ser uma bolacha de água e sal. Porque a Javari que servia bolacha de água e sal também, e tinha o polenguinho na bandejinha. Mas a gente servia aquilo com tanta delicadeza, com tanta atenção. Amor. Poderia ser um filé mignon Amor. ou uma bolacha de água e sal Sim. com polenguinho. O Sim. serviço de bordo não era simplesmente jogar uma bandeja numa mesa. Não, Na época que tinha bandeja, né? É. Né? Que nem isso tem mais. Mas Esse tato, esse carinho, essa percepção. é isso que faz a diferença, né? Sim, porque você pode falar ou agir a mesma, né? Você fala assim, você pode falar a mesma coisa, mas você tem várias formas Sem de dúvida. falar. Então vamos escolher a mais educada, a Verdade, mais sutil, polida, né? a mais polida, a mais carinhosa. É. Sabe? Porque eu acho que quando nós vamos fazer ou uma orientação ou qualquer coisa, quando você faz sutil, com amor, com carinho, com leve, com leveza, eu acho que dói mais do que se você for Verdade. numa dor, numa brutalidade. Eu É acho. verdade, eu também acho, concordo contigo. Eu acho. Agora, dicas, reflexões e curiosidades, Celso. Pergunta, qual foi o maior aprendizado que a aviação te proporcionou? O que tu trouxe para a tua vida? Disciplina. Disciplina, legal, eu também. Disciplina. Para mim foi também. Meu amor ao próximo triplicou. Uhum. Pontualidade eu sempre fui muito pontual. Mas eu nunca fui de voo. Nunca também. Também. A disciplina, eu acho que é assim. Legal. Porque a disciplina, muitas vezes fala assim, disciplina na escola. Na disciplina no geral, né? Você é o todo, a disciplina em casa, no trabalho, no convívio social, né? Eu acho que... Legal, eu também. Concordo contigo. Acho legal. Se você tivesse que resumir sua jornada na aviação em uma frase, Celso, qual seria? Uma frase. Uma frase? Uma frase. Realização. Caramba, que show. Realização. Porque o amor, tudo já foi. Então é uma realização. Sabe, eu acho que fico vendo, Celso, sabe, e eu falo para os alunos aqui, falo para quem trabalha com a gente aqui também, pessoal. Eu digo, gente, o importante é a gente ter um propósito para levantar todos os dias. Sim. E a partir do momento que a gente encontra a realização, Celso. Sim. Né? Realização, gratidão. Claro. Né? Eu acho que quando você está realizado, não sei, é um ponto de vista particular meu. Quando você está realizado, então é porque você está grato, você tem amor, você tem a empatia, você tem... Porque se você não está realizado, não é só você falar gratidão. Tá? Gratidão, claro, sempre, porque nós temos que ser gratos a todo momento. Até em situações difíceis, porque é aí que se aprende. Sem dúvida. Porque nós só aprendemos se erramos. Verdade. Não. Então, o elogio é bom pro ego só, mas... A gente cresce com crítica. Sim. Uma crítica construtiva, verdade. Né? Então, a realização, porque eu acho que é uma palavra assim que, no meu caso, foi o que... Reflete tudo o que... A gratidão, o amor... O que tu construiu na tua carreira. Tudo, a realização. E eu tenho uma pergunta agora, Celso. Vamos descobrir. Ai, Deus, vamos lá. Vamos descobrir? Claro. Ô, Letícia, qual é a frase que define a Letícia profissionalmente? Profissionalmente. Hoje eu tô realizada. Tá realizada também? Sim.
Tá? Isso vai pro programa, tá? Deixa aí. Sim. É legal isso, Letícia, né? Tu vê, Celso. É isso que a gente tem que plantar e tem que trazer. Sim. A Letícia é uma jovem, tá com a gente aqui. Sim, Não é? Sim. a realização, não é? Sim, sim. Da gente poder fazer tudo, poder construir, dizer, poxa vida, eu tô conseguindo, Sim. eu consegui É. e a gente tá construindo junto. Justamente. Não é? E a tua? A minha, pô, gente, a frase pra mim é o que eu diria pra vocês é resiliência, sabe? Salmeirão é resiliência. Sim. Porque eu sou um cara que eu nunca desisto, eu me adapto a qualquer situação Sim. e eu sempre acho que a gente tem solução pra tudo. Sim. E nada que uma boa conversa não resolve. Justamente. Não é? E tudo, como eu falo, e tudo isso pra mim engloba a realização. É. Não sei, é engraçado, porque com tudo isso, quando você se sente realizado, É. você tá pleno. E olha, Celso, que coisa legal, Tá você fala pleno. em pleno, mas olha só, a gente fala de um ambiente corporativo como o nosso aqui, Sim. onde a gente tem jovens trabalhando com a gente, tem pessoas mais velhas que nós aqui, Sim. e todo mundo em harmonia e voando pro mesmo Mesmo lugar, destino. E sabe o que é isso? Porque primeiro, tá? O ambiente de Uhum. trabalho. As pessoas estão dispostas Sim. a aprender e a ensinar, você entendeu? Então, isso é muito legal, mas tem um negócio que é bem maior. Aham. Bem maior não, desculpa. Tem um negócio que completa Tá, o respeito. sem dúvida nenhuma. Opa. Porque sem respeito, Não, esquece. você não vai. É, isso é uma coisa que Eu a gente acho não que abre sem mão, né? respeito você não vai. Então, quando você respeita Uhum. a história do outro, Verdade. quando você respeita, né, a opinião do outro, quando o respeito é a base de tudo. Verdade. Porque com respeito vem a confiança, Verdade. com o respeito você tem admiração. Uhum. É bem isso mesmo. É bem isso. E O olha, respeito. E Celso, olha isso, sabe? Eu gosto muito de ler, né? Aham. A gente vê hoje tantas reportagens sobre a tal da geração Z de agora, que não quer nada com nada, que, né? E a gente tem geração Z com a gente aqui, né? E essa geração Z nossa aqui é das antigas, né? Não é. E a gente aprende. É? Porque eles ensinam. É. E o legal é que eles estão dispostos a Sim. escutar. É. E agregam, né? Agregam. Verdade, gente. Olha, e esse pessoal mais jovem que trabalha conosco aqui, pô, o pessoal realmente. Não, a tira o equipe chapéu, aqui, né? eu vou te falar, é uma delícia, porque é uma equipe que todo mundo tá junto. E aqui o pessoal abraça a causa, aqui não tem horário, né? Aquele negócio, o pessoal quer participar, Sim. deixa recado, sabe, né? É, Participa de grupo, vamos fazer isso, fazer aquilo. Sim. Todo mundo dentro da sua função. Então, certinho. E é muito bacana. E é todo mundo, posso te ajudar? Mas É assim mesmo. né, eu nem sei o que eu vou fazer, mas eu falo, posso te ajudar? Ó, me direciona que vai dar certo, né? Me direciona que chegamos aqui. Verdade. Celso, e para encerrar, então, queria que tu te despedisse do pessoal aqui. Gente, olha, obrigado pela oportunidade, gratidão pela oportunidade de hoje, pelas oportunidades passadas, né? Estamos aqui à disposição de todos. É incrível fazer parte deste voo, que este voo leva não só apenas realizações de sonhos, não só possíveis aventuras. Esse voo aqui, ele leva uma transformação. Esse voo aqui, ele leva a um aprendizado de ponta. Estou muito feliz, porque estou aprendendo. A todo momento nós aprendemos e ensinamos. Então, gratidão pelas tuas palavras, pelo teu reconhecimento. Obrigado. Você sabe que depender de mim, eu tô aqui. Vamos juntos. Sem dúvida. Vamos junto a gente é parceiro. Sempre a transformar aqui. Verdade, é isso. Obrigado pela oportunidade. E eu, Celso, tamo junto aqui. I love you so much. I love you. Encerramos mais um Direto ao Ponto, gente. Hoje nós ouvimos não só um profissional com muita experiência, mas alguém que representa o espírito da aviação. Tá, Celso? Disciplina, empatia, paixão por servir foi o que eu vi aqui contigo hoje. Para variar, já sabia. Nos vemos no ar e até o próximo episódio. Muito obrigado. Até o próximo, obrigado. Tchau, gente. Feliz dia dos comissários. É isso, 31 de maio. Aê! Parabéns, comissário. Boa!